um grande abraço a todos vocês. Nós estamos de volta ao vivo no sábado de manhã na TV Horizonte, programa Questões de Fé, domingo de manhã às 9 horas na Rádio América, e os rádio ouvintes da Rádio América podem ligar para 3469-2505, 3469-2505 durante toda a semana e participarem do nosso programa. Hoje, sábado de manhã, o Jader Teófilo virá no 5º bloco para ler as participações. Esse programa também é reprisado na quarta-feira pela TV Horizonte às 21h45. Nós vamos confirmar isso no último bloco. Para aqueles que participarem, hoje nós temos esses brindes. Uma Bíblia, serão sorteados, é claro, no final, 2 pessoas. Uma Bíblia, edição pastoral, um livro Dizer o Testemunho, de Dom Luciano, um CD Bem-aventurados os Misericordiosos, incluindo também o hino da Jornada Mundial da Juventude na Polônia, em Cracóvia. Isto é cortesia da Livraria Paulinas. E também a edição de julho da revista Faço Parte. Você pode participar do programa pelo telefone, código de área de Belo Horizonte 31, telefone 32090120, está aí no seu monitor, o facebook.com/questões.de-fé, sem tio, sem acento, pelo WhatsApp 99642-8473, está aí no seu monitor também, 99642-8473, e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Dia 14 de julho, sexta-feira passada, a comemoração da queda da Bastilha, Dia Nacional da França. O país, pela terceira vez em menos de 2 anos, foi alvo de um massacre terrorista. Até agora, segundo o jornal Le Figaro, foram contados 84 mortos, entre estes 10 são crianças. 202 pessoas estão hospitalizadas, 52 pessoas em estado grave, e destas, 25 passaram pelo serviço de reanimação. Ainda 120 pessoas em estado de choque. 50 crianças estão internadas no Hospital Pediátrico da Fundação Naval de Nice, onde o atentado aconteceu. 2 dessas crianças morreram no hospital, somando as outras 10 mortas no momento do massacre. Chamou a atenção do mundo o corpo de uma menina com a sua boneca ao seu lado. Muito triste. Hoje também a fotografia de uma criança brasileira vestida para a primeira comunhão, que também morreu neste massacre. Salvaram-se os pais brasileiros e 2 outras irmãs. O monstro que fez isto se chama Mohamed Laouayeji, de 31 anos. Ele é de origem tunisiana, de religião muçulmana, mas a mídia destacou que ele não era praticante dos ritos islâmicos. Morava em Nice, e os grupos terroristas Al-Qaeda e Estado Islâmico parece que mudaram há algum tempo suas táticas de ataque. Eles não comandam mais ataques organizados de cima para baixo. Eles insuflam o ódio e catequizam através de redes sociais militantes individuais para praticar o terror individualmente. Bom lembrar que hoje
o Daesh, que é o melhor nome para esse grupo terrorista, o Daesh assumiu este atentado e chamou este terrorista de soldado islâmico. A motivação é sempre pretensamente religiosa. Insuflam o fanatismo latente que existe em todos os muçulmanos, mas que em jovens desestruturados psicológica e socialmente afloram sem censura. Incutem a ideia de que a morte em obediência e submissão a Alá é compensada pela felicidade no paraíso. Estes jovens se transformaram e se transformam em armas vivas e ambulantes, espalhadas por todos os lugares. O fato desse homem não ser um praticante é mais um agravante do que um atenuante. Isso significa que o ódio ao Ocidente e aos cristãos não é prerrogativa de muçulmanos chamados pela mídia ocidental de fanáticos, mas também dos chamados moderados. É muito curioso o fato da mídia e de muitos analistas do Ocidente que, para criar hostilidade contra todas as religiões, inclusive aquelas que são vítimas do terrorismo islâmico, chamar de fanático todos os praticantes de todas as religiões e de moderados os não praticantes. Não é a prática religiosa que produz o fanatismo e nem a sua omissão que produz moderação. Este atentado prova isso. A ausência de prática pode até significar estratégia para ocultar intenções terroristas. A violência vem de dentro, vem do espírito humano. Jesus já tinha falado isso, né? Já falou isso, nós sabemos. Não é aquilo que vem de fora que é ruim, que é mal, mas é o que o homem produz dentro. Jesus já falou isso. Então é só completando, digamos assim, ou melhor, só atualizando a palavra de Jesus. Então, a violência vem de dentro, vem do espírito humano que pode ser motivado para a violência por qualquer setor da vida. O esporte, que é para promover a paz, produz violência. Olha as brigas e as mortes aqui mesmo em Belo Horizonte. A política, as artes. Olhem as mortes no balé Bolshoi de Moscou, por ciúmes entre eles. Qualquer setor, inclusive as relações familiares, mata-se por amor. Enfim, o ser humano mata por qualquer coisa, porque por detrás de toda a violência o que está presente é o pecado. É ódio, é ciúme, é inveja, é cobiça, é ambição, é ressentimento, é vontade de poder, é egoísmo, é vaidade, são as drogas e toda sorte de vícios e assim por diante. A religião, pelo contrário, tem como objetivo barrar este processo. E por vezes, como acontece no esporte, por exemplo, acaba sendo usada para as finalidades contrárias, para produzir violência. Permanece o triste fato que o terrorismo atual tem uma errada motivação religiosa islâmica. Não há o que dizer sobre isso. É tarefa urgente da comunidade islâmica internacional em todos os países do Ocidente lutar contra isto, às custas do islamismo parecer conivente. E como se faz para lutar é muito simples. Por exemplo, primeiro, denunciar como erro e grave desvio da doutrina islâmica tais atentados. Fazer isto continuamente nas pregações, nas orações das mesquitas.
condenar veementemente os grupos, o Daesh, que nós costumamos chamar de Estado Islâmico, mas no fundo Daesh é uma palavra árabe que significa aquele que esmigalha, aquele que mata, tem o mesmo som e é, digamos assim, as iniciais daquilo que nós chamamos de Estado Islâmico, que são as organizações terroristas do Iraque, da Síria, que eles chamam também do Levante, países do Levante. Lá estão o Al-Qaeda e demais grupos terroristas, além do Daesh, que agem em nome da comunidade islâmica, denunciá-los. Segundo, comunicar às autoridades locais, distritais, municipais, dos respectivos países, os indivíduos e membros da comunidade islâmica que eles conhecem, que eles sabem quem são, com evidências de planos de ataques, criando, portanto, dentro da comunidade uma cultura de não violência. Terceiro, assimilar a língua, a cultura, os costumes, as leis dos países hospedeiros, sem necessariamente mudar de religião. Por outro lado, a religião islâmica precisa aprender a se adaptar à pluralidade e à diferença. 4. Porque não somente nós cristãos devemos nos adaptar à pluralidade do mundo de hoje, ao diferente, mas os outros também, as outras confissões religiosas também. Qualquer religião deveria aprender a desfazer-se de coisas menores, ligada a determinados lugares, a culturas específicas, desde que não sejam pecaminosas, como diziam os antigos padres da igreja, em Roma como os romanos. Quinto, principalmente os islâmicos devem se submeter às leis dos países que os acolhem e jamais querer impor uma lei religiosa, a Sharia, em países ocidentais. Caso não consigam fazer isto, devem voltar aos seus países e lá viverem do jeito que lhes parece bom. Se, por outro lado, o objetivo dos islâmicos é a conquista, é a ocupação pela violência ou outros meios ilícitos, então devem ser reprimidos severamente e expulsos. É simples. Os governos sabem como fazer isso. Por que permitiram a entrada de terroristas nessa leva de imigração? Há uma intenção por detrás. Os governos sabem disso. A França está sofrendo terrorismo, a Bélgica, a Europa e talvez, quem sabe, até o Brasil, porque não se cuidam, porque usam esse tal de politicamente correto, mas por detrás existe a indústria dos armamentos, das armas, que eles querem vender e, portanto, suscitam toda esta inquietação e guerras. Para que atacar a Síria? O problema está cá, não está lá. Muito bem. Está aí a minha opinião. Alguém concorda, alguém discorda, não tem problema, é a minha opinião. E você já faz parte? Então, Nossa Senhora da Piedade, padroeira da TV Horizonte, precisa da sua participação para os meios de comunicação, para a construção da catedral, para a Praça das Famílias. Deixa lá o nome da sua família e contribua com 20, 40 reais por mês, o quanto você puder. Evidentemente, não em detrimento da sua colaboração na sua paróquia, na sua comunidade, mas se você puder ajudar, sua ajuda será muito bem-vinda. Voltamos daqui a pouco para continuar o nosso programa sobre a doutrina social da Igreja, através agora da Rero Novaro. Daqui a pouquinho a gente volta.